Oi, bonitos! Hoje eu vou falar de um tema que eu já tenho falado várias vezes nas aulas, mas que em virtude das atividades remotas, talvez vocês tenham esquecido alguns aspectos e vale então a pena relembrar. Que é o texto dissertativo argumentativo, um velho conhecido de vocês. Quando nós falamos um texto dissertativo argumentativo, já precisa ter em mente que ele é um pouco mais rígido quanto à forma. Eu preciso fazer uso da linguagem culta, da linguagem formal, modalidade formal da língua portuguesa. Então, nada de sair por aí comprar, a gente, nada disso vai entrar num texto dissertativo argumentativo. Um outro ponto bastante importante, que eu tenho repetido várias vezes, mas que eu ainda pego textos que têm esse problema, é o uso da primeira pessoa. Até o nós, evitem usar o nós. Alguns textos saem muito bons usando, pensamos que, mas não é sempre que ele é bem aceito na academia, não é sempre que ele é bem aceito pela equipe que vai corrigir esses textos. Então, na medida do possível, evitem inclusive o nós. E a primeira pessoa do singular, então, nem pensar, nada de na minha opinião, eu acho que. Uma outra coisa que é bem formal no texto dissertativo argumentativo é que ele precisa ter no mínimo, não quer dizer que tenha que ser aquele número, mas no mínimo de 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, você vai expor o assunto, expor a sua tese. Então tem que ficar muito atento ao tema que foi dado para essa redação. Qual foi o tema? Foi violência doméstica. Então eu preciso fazer essa introdução já falando a respeito daquilo ali. Falando, mas não expondo todo o assunto, porque senão vocês não vão ter o que falar nos próximos parágrafos. É um bom momento, por exemplo, para ilustrar com um trecho de música, com um trecho de livro, contextualizar com um filme que tenha saído a respeito do assunto. Isso já vai dizer para o corretor, opa, esse aí sabe do que ele está falando. E ele sabe já fazer link com outras disciplinas. Então, o corretor já começa a olhar com bons olhos o seu texto. A partir do segundo parágrafo, que pode ser um só ou pode ser 2, dependendo do número de linhas que vai ser pedido, você começa então a argumentar. Por isso que o texto é dissertativo argumentativo. Você começa a defender a sua tese, que você expôs lá no primeiro parágrafo. Então, é o momento de fazer uso de conectores. Portanto, no entanto, mesmo assim, são palavras que vão ligar uma ideia a outra. Esses parágrafos não podem estar soltos. Então, eu preciso ali defender a minha ideia. Eu posso, nesse momento, fazer uso de dados, por exemplo, numéricos, se eu tiver na minha cabeça. Eu posso fazer citações, se eu souber de quem se trata aquela citação, para poder defender aquele meu ponto de vista, para então, no último parágrafo, fazer a minha conclusão. Essa minha conclusão, gente, o que eu preciso ter em mente? Bom, o meu texto tem no máximo 30 linhas, vamos supor, tem 30 linhas. Então, eu não posso dizer que se conclui com base nisso que a violência doméstica é um assunto só do interior do país. Porque não dá de concluir um assunto tão amplo em 30 linhas. Então, eu posso dizer um portanto, pelos dados, pode-se afirmar que... E daí, então, eu vou partir para a minha conclusão. No caso do Enem, se pede uma proposta de intervenção. Quando é um texto dos moldes do Enem, porque alguns vestibulares não pedem, só pedem o texto dissertativo argumentativo, que não precisa necessariamente concluir com uma proposta de intervenção. Mas nos moldes do Enem precisa. O que é essa proposta de intervenção, gente? Quanto melhor ela for elaborada, mais a banca examinadora vai ler com atenção aquilo. Então, por exemplo, isso da violência doméstica. O governo deveria investir mais em propaganda. Tenho visto muito essa repetição dessa proposta de intervenção. Mas pensem, não há outras coisas que podem ser feitas? Quanto mais inusitada for a sua proposta, melhor.
Lembrando sempre que se for nos moldes do Enem, eu tenho que cuidar porque eu não preciso pensar num assunto muito amplo porque eles vão se restringir a problemas do Brasil, a não ser que esse problema no Brasil se estenda para o mundo todo, né? Mas às vezes não, às vezes é um problema estritamente do Brasil. A crise hídrica, por exemplo, no Brasil, a violência doméstica no Brasil, a equidade social no Brasil, normalmente vai ser assim. Bom, mas eu não quero me preparar só para o Enem. Eu quero me preparar para todo e qualquer vestibular que eu vou fazer e que peça dissertativo argumentativo. Porque vejam bem, alguns vestibulares não pedem. Alguns pedem relatos pessoais, alguns pedem resenhas de obras, então tem que tomar cuidado com isso. A primeira coisa é ler a proposta, ok? Mas como nós estamos falando do texto dissertativo argumentativo, pense nisso, pense numa proposta, pense numa conclusão que vá fazer com que o meu leitor, que no caso vai ser quem me dá a nota, ele vai prestar atenção na minha conclusão, porque ela foi bastante interessante. Agora, tem que treinar, né, minha gente? Não tem jeito, tem que escrever bastante. E como nós estamos longe um do outro, não tem aquele limite de tempo, uma dica que eu dou a vocês é tentar escrever cronometrando o tempo. Sempre cronometrando. Outra coisa, procurem escrever sem fone. Porque o fone, você vai se habituar a escrever com tempo ilimitado e com fone, vai chegar na hora de escrever lá no Enem, lá no vestibular, lá numa prova de mestrado, enfim, você não vai ter acesso aos fones, então você não vai escrever com música e você vai ter um tempo limitado. Então cuidem com isso, vocês estão no 3º ano, então cuidem com o tempo, cuidem bastante com o tempo e não escrevam de fone mesmo que vocês não estejam em sala de aula. Isso é bom para vocês. E revisem o texto. Eu sempre disse para vocês e vou repetir. Primeira coisa, quando vocês chegam numa banca, dado o nervosismo que está, escrevam o rascunho do seu texto. Vão lá, façam a prova e voltem para passar limpo o texto de vocês, certo? Espero que vocês estejam colocando em prática tudo isso. Beijo, não bebam, não fumem, não engravidem, pelo favor do céu.